como esquivar de socos. Então, galera, tudo bem? Wesley Jimenez e hoje para a nossa videoaula do instrutor Otávio. Shalom! Muita gente me pergunta, Wesley, como esquivar de socos? Então esse vídeo é para você que quer aprender a não levar um soco na cara durante um combate, seja em defesa pessoal ou minimizar as chances de tomar um soco na cara no seu treino do dia a dia. Vamos lá! Vamos começar pelos erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar desviar de socos. As pessoas imaginam, né? Vai lá, eu tava chamando, vou fazer direitinho, sem manobra. Se eu errar, o problema é meu, né? Eu soco no meio da cara. Fecha a mão. Primeiro erro, o erro mais comum, as pessoas imaginam que eu preciso, para eu me defender bem de um soco, eu preciso estar olhando para a mão da pessoa. Grande engano. Fala a verdade, talvez você já tenha pensado nisso, né? Não, eu tenho que estar olhando para a mão do cara para eu conseguir me defender desse soco. Vai tomar um soco mais rápido ainda no meio da cara e eu já vou te explicar o porquê. Coloca aí nos comentários, você também olhava para a mão do inimigo ou não? Ou você já sabia que não pode olhar para a mão? Seja sincero aí nos comentários, hein? Você não pode, primeiro erro comum, você não pode olhar para a mão do inimigo ao tentar desviar de um soco. Conhece o truque dos mágicos? Né? Ele diz que as mãos são mais rápidas do que os olhos. Não é um grande bordão? As mãos são mais rápidas do que os olhos. Na arte marcial é a mesma coisa. Ainda que eu esteja olhando diretamente para a mão do Otávio, não dá tempo de eu me defender. Eu perco todo o contexto corporal do meu inimigo, do agressor, né, do meu parceiro de treino, porque eu estou focado em um único ponto. E quando esse ponto se desloca, é tão rápido que eu não tenho tempo de sair. Quando eu olho o contexto, quando eu vejo o corpo todo dele, especialmente quando falamos em soco, quando eu vejo o tronco do inimigo, o tronco, eu vejo movimentos que antecedem o soco. O giro do quadril, o ombro, a puxada do braço. Ele vai me dar várias dicas que provavelmente virá um soco em minha direção. Então, dá um dia que eu tava. Para a mão aqui, por favor. Observe como o corpo dele movimenta. Olha o meu tronco. Ó, eu giro primeiro o meu tronco, para depois o meu soco chegar no queixo do inimigo, não é? Ó. Então, com a prática, essa pequena movimentação de tronco já vai despertar o seu reflexo e você já vai se posicionar melhor para esquivar de um soco. E aí, já está gostando desse vídeo? Já deixa um comentário aí, estou gostando, quero continuar vendo. Pessoal, lembrando, né, que todas as nossas dicas de soco são dicas rápidas, simples, mas você pode ter acesso ao nosso curso completo sobre socos e se tornar um especialista caveira em aprender como socar, como se defender, combinações, estratégias de combate, tudo envolvendo os braços. São mais de 150 aulas. É um curso realmente incrível e revolucionário. O link está aqui na descrição desse vídeo e também fixado lá no primeiro comentário. Vamos prosseguir. Você já entendeu então que você não deve olhar para a mão. Eu particularmente gosto de olhar aí o tronco em geral. Segundo erro, você querer mexer, esquivar a cabeça. Vai fazer isso aqui, ó. Esquiva o soco, o cara faz assim com a cabeça. Câmera lenta, tá? Esquiva a cabeça. Vai levar o soco do lado, esquiva do lado, vai levar o soco do outro. Quando nós falamos em esquivar, o soco não é só mexer a cabeça, você tem que mexer o corpo inteiro. E a cabeça, como consequência, ela vai se movimentar junto também. Então coloca isso aí, anota isso daí. Mexa o corpo todo e não simplesmente mexer a sua cabeça aí. Você vai permanecer praticamente no mesmo lugar, né? Um pouquinho que o inimigo bate para baixo, ele já vai te acertar em cheio. Então estou na base de luta. Olha só meu tronco, olha a diferença de eu mexer a cabeça, de eu mexer o tronco, olha meu tronco, ó, se eu der o passo, né? Dei a passada junto, dei um passo junto, então eu estava dando um soco, não estou olhando para a mão, estou olhando para o tronco dele, ele bateu, ó, mexo no corpo. Vou fazer aqui sem guarda, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? O foco agora é mexer o tronco, ó, o corpo, vai batendo gelo, tá? Ó, vou mexer no corpo, ó. Simples, né? Onde ele está? Você percebeu que eu girei? Você percebeu que eu tentei controlar a distância e eu tentei criar ângulos de defesa? Aqui nós já começamos a entrar no terceiro detalhe importante, que é não deixar que o inimigo se aproxime demais de você durante o ataque. Entenda de uma vez por todas que quem controla a distância, controla o combate. É um teste que eu faço muito, quem me segue lá no Instagram, Cramacaveira_Mestre Wesley, ou no nosso TikTok, Cramacaveira,
já viu esse teste. Olha assim a mão, Otávio. O Otávio fica de lado com vocês. Isso. Olha a mão do Otávio, está bem próxima da outra. Ó. Ele sabe que daqui eu vou bater no peito dele, passando por essa brecha. E olha como eu estou longe. Mas mesmo assim, eu vou acertar a maior parte das vezes no peito dele, antes sequer que ele consiga tocar na minha mão. Olha lá. Se eu fizer assim, olhar, será que dá? Por que isso acontece? Porque eu estou tão próximo, que mesmo você vendo, é tarde para reagir. Até o seu corpo processar toda essa informação, mandar para o cérebro falar, estica, fecha, esquiva, e retornar isso em forma de impulso nervoso para o seu músculo agir, é tarde demais. Então, bato muito nessa técnica e realmente é importante, controle a distância. Então, o Otávio me deu o jab lá, você viu, eu estou na distância, mas ó, já criei nova distância. Se ele der outro jab, olha como ele já está longe, ele vai ter que se reajustar. Isso previne também que ele consiga encaixar combinações em você. Às vezes o cara é muito forte, muito pegador, e se você só esquiva a primeira, ó, olha onde eu estou na segunda. Estou dentro do segundo golpe do cara. É aí que muitas vezes o cara, ele finta jab, ele bate um jab, nem quer te acertar o jab, ele bate o jab e manda um diretão, cruzado, overhand, para te nocautear. Muita atenção a esse detalhe. E aí, você lembra até agora quais foram os 3 pontos que nós abordamos aqui? Primeiro falamos de um erro básico, né? Que é, pessoal, tá, será que o pessoal em casa está anotando ou já esqueceu a primeira dica? É não olhar na mão. Está errado olhar na mão. Então, volta lá, Otávio. Olhei para a mão, vou levar o golpe. Olho no tronco. A segunda dica é mexer todo o corpo, mexer todo o tronco e não unicamente a cabeça. Está errado. Mexe o corpo. E a terceira é movimente-se para que você mantenha a distância correta. Entrando aqui na quarta, crie novos ângulos de defesa. Ângulos de defesa é, ele está me vendo aqui, dá o jab. Se ele for me dar um outro golpe, onde ele vai ter que virar? Onde ele vai ter que bater? Aqui, não é? Então eu saio, eu mudo o ângulo de ataque. Me favorece a atacar e me favorece a defender. E se eu estou num lugar só, ele lança 2 socos e deixa acontecer. Eu estou lá no mesmo lugar, pá, jab direto. Então faz. Estou no mesmo lugar. Agora, se ele dá o primeiro soco e no segundo eu sumo da frente dele, ele vai ter que se reajustar para bater. E aí facilita, eu ganho tempo. Tempo é vida. Então, ainda 2 socos lá, ó, facilita a minha vida. Então, se esquivar de socos, você também precisa mudar os seus ângulos para que o inimigo não tenha tempo para te acertar. Para que ele tenha que se reajustar e aí sim conseguir te encontrar. Você em casa pode fazer comigo, tira para a câmera, comigo aqui agora. Vamos fazer pelo passo 1, então, base luta. Pare de olhar para a mão, olhe para o cara. Movimente a cabeça. Entrei aqui, eu estava num ponto que eu ia esperar um pouquinho, mas já entrei. Vamos para o 5º detalhe. Movimente a cabeça. Movimente a cabeça. Vem cá, Otávio. Eu ia deixar para o final, mas acabei falando, né? É porque uma coisa é muito ligada à outra. Se você ficar estático assim, é muito difícil você defender. Estou parado, defende. Lembre-se que um carro, para acelerar, ele gasta mais energia e ele é mais lento do 0 aos 50 por hora do que dos 50 aos 100. Né? É mais fácil você acelerar algo que já está em movimento. Uma outra razão também é mais fácil você acertar um tiro, um disparo, em algo fixo, em algo parado, do que se tem algo se movimentando. Faz sentido para você? Concorda com o que eu estou dizendo? Então, sabendo que eu me torno mais lento quando estou parado, e sabendo que eu sou um alvo mais fácil de ser acertado quando estou parado, o que eu devo fazer? Mover a cabeça o tempo inteiro. E lá no nosso curso de socos, a gente trabalha muito sobre isso, todos esses detalhes, passo a passo, o porquê de cada coisa, que quem já conhece pode dar o depoimento aí, acesse nosso site depois, e você vai ver dezenas de pessoas que já estão treinando e realmente aprendendo como vencer usando os punhos. Então, se eu estou lá parado, fácil. Se eu estou muito próximo, alvo fácil. Então, mexa a cabeça, olha lá, mexa a cabeça. Nada exagerar, lembra, equilíbrio, sem exagero. Não é isso não. Vai ficar lento, vai ficar esquisito, vai ficar meio esquisitão, vai ficar um 0,6, né? A gente brinca aí o 0,6. Então vai ficar aqui. Não, relaxa. Aqui, ó.
fluido, natural. Para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, mexe, ó. Então tá, tô aqui na minha cabeça, ó, movimento, só aqui, ó. Uma cabeça em movimento é uma cabeça mais difícil de ser acertada. Se você pegar todas essas dicas, colocar no seu treino diário, vai melhorar muito na sua eficiência. Como é que você pode começar treinando sozinho, por exemplo, base de luta, tá? Aqui, ó, levinho, de um lado para o outro. Deixa ficar solto. Não faz nada mecânico. No início é normal, tudo bem, mas vai ficando solto. Relaxa, respira. Agora visualiza o inimigo na sua frente. Tenta não olhar para a mão dele, olha para ele. Tá vindo o soco, mexe o tronco. Volta. Mexe o tronco. 2, volta. Mexe o tronco e anda para trás. Volta. Isso vai facilitar. Põe a mão voltar, por favor. E claro, como no Krav Maga nós sempre pregamos, toda defesa exige um contragolpe. Então o inimigo não pode atacar e sair de graça. Vou vai me dar um jab, vou fazer esquiva e contragolpear. Achar uma janela lá. Um soco só, tá. Vou contragolpear só um direto agora. Vou desse lado. Vou lá movimentando. Pode ser outro golpe? Claro que posso. Posso bater qualquer outro soco, não tem problema. Você pode criar combinações, como no nosso curso lá de suco nós ensinamos. Vou bater aqui, ó, direto, cruzado, ó. Volto. Posso esquivar, bater, pisar no joelho. Pode dar. Posso esquivar, gancho cruzado. Combinações quase que infinitas aí. E aí, quer aprender mais sobre socos, defesa de socos e combinações? Não deixe de acessar o nosso curso online de especialista em socos, que o link está na descrição desse vídeo. Quer fazer parte também do nosso grupo VIP do Telegram? Também o link está aí, fixado nos comentários. E aí, gostou desse vídeo? Quer ver mais dicas como soco? Coloca aí, quero ver mais dicas como essa. Inscreva-se no canal e vem ser Caveira! Defesa do curso de socos, né, defesa pessoal, que fala tudo sobre... Vou pular aqui.